Então, nós acabamos de ver que os hormônios tiroidianos, eles têm efeito alterando a síntese de proteínas na célula-alvo. Então, aqui é um esqueminha na qual a gente vê que o T4 está dentro da célula, aqui está dentro da célula, né? E aí ele é convertido em T3 pelas desiodases, o T3 ligado ao seu receptor vai ao núcleo e faz com que a célula faça novas proteínas. O RNA mensageiro é feito e aí lá no ribossomo vai fazer novas proteínas. Bom, mas que novas proteínas são essas? Então, a chave da gente entender o papel de hormônio tiroidiano no nosso organismo, entender quais proteínas são essas. Então, olha só que interessante. Um dos grandes reguladores do quanto uma célula expressa da bomba sódio potássio ATPase são os hormônios tiroidianos. Então, quando chega mais hormônio tiroidiano, a célula faz mais essa proteína, que é a bomba sódio potássio ATPase. O que essa proteína faz? Essa proteína é uma proteína de membrana da célula. E essa proteína, toda vez que entra um sódio, na verdade ela transporta 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro e gasta ATP. Ou seja, ela é responsável por manter o gradiente de sódio e de potássio numa célula para que a célula tenha sempre uma capacitância, né? Tenha sempre uma carga um pouquinho mais negativa dentro da célula do que fora. E aí vários transportes ativos secundários dependem do gradiente de sódio, então depende da atividade dessa bomba. Outra coisa muito importante que os hormônios tiroidianos fazem, ó, são eles que fazem a célula produzir enzimas e proteínas da mitocôndria, da cadeia respiratória, do ciclo de Krebs. Então vamos lembrar, mitocôndria. O que a mitocôndria faz? A mitocôndria faz importantes vias metabólicas, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Quanto mais enzimas nós temos dessas vias metabólicas, mais nós podemos pegar o acetil-CoA, que vem lá do piruvato, lembra? Piruvato convertido em acetil-CoA, para entrar no ciclo de Krebs e fazer cadeia respiratória. E qual a importância do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória? Ele gasta substrato, né? Mas ele produz ATP. Ele consome oxigênio, produz gás carbônico e ATP, então ele queima substrato, ele faz parte do metabolismo. Então, se nós tivermos mais enzimas para fazer o ciclo de Krebs da cadeia respiratória, o consumo do oxigênio aumenta. Aumentando o consumo de oxigênio, automaticamente aumenta o débito cardíaco, aumenta a ventilação. Agora, para fazer ciclo de Krebs, a gente precisa ter substrato, a gente precisa ter piruvato sendo convertido em acetil-CoA. E quem é que faz isso, né? Por exemplo, a glicólise. Por exemplo, acetil-CoA vindo da beta-oxidação. Então, senhores, toda vez que temos mais enzimas, aumenta o consumo de substrato para a célula. Se aumentou o substrato, obviamente vai dar mais fome, né? Nós vamos mobilizar mais carboidratos, proteínas, ácidos graxos, para poder fazer mais metabolismo intermediário. Automaticamente vai aumentar a taxa de metabolismo. Se aumenta a taxa de metabolismo, aumenta a produção de CO2, aumenta a ventilação, aumenta a termogênese, aumenta a sudorese. Aumentando o CO2, diminuindo o oxigênio, vai aumentar a ventilação, ureia, vai aumentar a produção de ureia pelo metabolismo de proteínas, nitrogenados. Isso vai diminuir massa muscular, vai diminuir tecido adiposo. Então, isso aqui são todos efeitos que a gente observa muito facilmente em alguém que produz excesso de hormônio tiroidiano. Alguém que produz excesso de hormônio tiroidiano tem uma taxa metabólica aumentada, então ele produz muito calor, ele é intolerante ao calor. Todo lugar está muito quente. Ela tem uma sudorese aumentada para perder esse calor. Tem um metabolismo aumentado, então consome mais oxigênio, produz mais CO2. Acaba diminuindo o tecido adiposo, emagrecendo, né? Além das enzimas do metabolismo intermediário, tem outras enzimas também reguladas e proteínas envolvidas no crescimento e amadurecimento, né, e especialização dos tecidos. Então, veja que é um grande regulador do metabolismo os hormônios tiroidianos, ok?
Então, sabendo disso, vamos ver aqui o próximo. Vamos para o próximo. Olha aqui, como é que é controlado o hormônio tiroidiano? Então, assim, vocês entenderam que o hormônio tiroidiano controla a taxa metabólica basal? Porque controla o quanto nós temos de enzimas para fazer ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Os hormônios tiroidianos são controlados por feedback negativo, né? Nós comentamos isso no começo da aula, que o hipotálamo recebe várias informações e o hipotálamo vai então produzir o TRH, o hormônio liberador de tireotrofina, que vai até a hipófise, vai estimular a hipófise, os tireotrofos a produzir o TSH, a tireotrofina. A tireotrofina vai cair na corrente sanguínea, vai ser distribuída e tem como célula-alvo a glândula tireoide, porque é nela que tem um receptor de TSH, que aliás é um potente receptor. O TSH então atua no receptor e vai fazer com que a tireoide produza os seus hormônios, T3 e T4. O T3 e T4 vão agir no próprio hipotálamo e vão diminuir quando estão sendo produzidos, começa a aumentar, eles diminuem o TRH, diminuindo o TRH, vai diminuir o TSH, que aí vai diminuir T3 e T4. Então, esse sistema de feedback negativo faz com que os hormônios fiquem oscilando entre o mínimo e o máximo de normalidade quando ele está funcionando de forma adequada. Ok? Então, olha esse esqueminha aqui. O hipotálamo produz TRH, que atua na hipófise, que produz o TSH. O TSH atua na tireoide e vai produzir T3 e T4. Se tem iodeto adequado para produzir, faz o feedback negativo, o T3 e T4 informam, olha, diminua a produção de TRH. Aí diminui o TSH e aí diminui o T3 e T4. Agora, olha só o que acontece. Se por acaso o hipotálamo produziu TRH, a hipófise produz TSH para estimular a tireoide, mas não tem iodeto adequado, a tireoide não vai produzir T3 e T4, porque não tem como estar faltando iodeto. Com T3 e T4 baixos, o hipotálamo vai continuar produzindo TRH, a hipófise vai continuar produzindo TSH e a tireoide não consegue produzir os seus hormônios. Ela não consegue, mas ela dá o sinal, o TSH vai dar o sinal para produzir mais tireoglobulina, mais peroxidase, e isso vai acabar aumentando o volume dos folículos, vai acabar aumentando o volume da tireoide e vai acabar promovendo o que a gente chama de bócio, um aumento do volume tiroidiano por excesso de coloide, excesso de produção de proteínas. Isso, então, é o que a gente chama de bócio quando tem falta de iodeto. Como é que a gente faz para corrigir o bócio? Aqui tem uma senhora do Himalaia, se eu não me engano, que tem bócio por falta de iodeto. Para corrigir esse bócio todo, o que se faz é dar sal iodado, e aí, ao administrar sal iodado, a tireoide vai aos pouquinhos consumindo as proteínas, fazendo hormônio e voltando ao normal. Agora, esse bócio dessa senhora aqui, ele não foi gerado em um dia, são meses a anos de diminuição de iodeto na dieta. A redução disso com sal iodado também não é num dia, também vai demorar meses a anos para reduzir e voltar ao normal. Mas o bócio, por falta de iodeto, né, pela restrição de iodeto, é facilmente tratável, ok? Então, olha, quais são as ações fisiológicas dos hormônios tiroidianos, do T3 e do T4? Então, eles dão o metabolismo basal e, com isso, a capacidade de termogênese de um organismo. Eles ditam a taxa de metabolismo de lipídio, de proteínas e de carboidratos, né? Isso, então, altera, por exemplo, funcionalidade de sistema nervoso, sistema cardíaco, músculo esquelético. Vai alterar o metabolismo, na verdade, de todos os sistemas. Porque quanto mais enzimas nós temos para fazer ciclo de Krebs, cadeia respiratória, mais ATP nós temos, mais energia para os tecidos. Quanto menos, menos energia para os tecidos. Então, são hormônios extremamente importantes ao nosso metabolismo, ok? Aqui eu vou comentar rapidamente, porque vocês vão ter aula de diferentes patologias, mas o hipotireoidismo congênito, então aqui nós observamos um rapaz de 17 anos com hipotireoidismo congênito e um menino normal de 6 anos. Só para a gente ter ideia da altura, né? A gente observa aqui as pernas arqueadas
E por que acontece tudo isso? Primeiro, ele tem uma demência que não é reversível porque o sistema nervoso dele não se desenvolveu por falta de hormônio tiroidiano. As epífises ósseas não se fecham. O fechamento das epífises ósseas é principalmente por estradiol, mas o metabolismo alterado fez com que o desenvolvimento ósseo seja comprometido. Então, com isso, gera uma síndrome que a gente chama de cretinismo, que é o hipotireoidismo congênito e todos os efeitos que ele tem no desenvolvimento. Se fosse feito o teste do pezinho, diagnosticado que esse menino nasceu com hipotireoidismo congênito, ele poderia ter um desenvolvimento normal se ele tivesse reposição de hormônio tiroidiano desde o nascimento. O desenvolvimento fetal geralmente é normal porque o feto recebe hormônio tiroidiano da mãe. Né? Agora, depois que ele nasce, ele precisa dos seus próprios hormônios tiroidianos, senão ele vai se desenvolver ou se desenvolver mal, né, com essa síndrome, que é o cretinismo, ok? Aqui, mais pessoas com hipotireoidismo congênito, que é o cretinismo. Aqui, 3 crianças, né, com cretinismo. Lembrando que isso é totalmente evitável se fosse dado hormônio repondo desde o nascimento. Aqui, 3 senhoras do Himalaia com bócio devido à restrição de iodeto da dieta. Isso pode ser revertido, né? E aqui, pessoas com hipotireoidismo. O que é o hipotireoidismo? É produzir hormônio insuficiente, né, para o desenvolvimento normal. Então, pessoas com hipotireoidismo, elas tiveram a produção de hormônio tiroidiano normal até o seu desenvolvimento e depois, por algum motivo, a glândula diminuiu a sua capacidade de produção de hormônio tiroidiano. Então, o que a pessoa tem? Os pensamentos ficam lentos, a pessoa fica cansada, diminui atividade intestinal, então a pessoa fica com constipação, os reflexos ficam lentos, o cabelo afina, unhas quebram, a voz fica falhando, tem intolerância ao frio, sente muito frio porque produz pouco calor. Aqui, por outro lado, o hipertiroidismo, também assim, a pessoa tinha uma glândula normal e por algum motivo, no momento, começou a aumentar a produção de hormônio tiroidiano. E vocês vão estudar mais essa doença de Graves, ela não é a mais comum, o hipertiroidismo mais comum, mas ela é interessante porque ela começa com o hipertiroidismo e depois acaba com o hipotiroidismo. Mas quando se produz muito hormônio tiroidiano, a pessoa geralmente emagrece. Tem algo interessante que ela fica com exoftalmia, os olhos tendem a ficar para trás. Isso não é conhecido muito bem o porquê, mas começa uma produção excessiva de proteínas atrás do globo ocular, que começa então a empurrar o globo ocular para fora, dando esse aspecto. A pessoa começa a produzir muito calor, então a pessoa fica intolerante ao calor, né? Acelera o metabolismo, ela fica com alta sudorese, ansiedade, agitada, tudo isso pelos efeitos excessivos do hormônio tiroidiano. Então, com isso, nós pudemos apresentar para vocês a importância da tireoide na fisiologia. Eu peço que pelo menos vocês leiam o capítulo de Fisiologia da Tireoide, capítulo 77 do Guyton e 42 do Berne, que estão disponíveis na nossa biblioteca virtual, ok? Então, bons estudos para vocês.